sou Eliana Silva e você é muito bem-vindo a este podcast Veja Bem Arapiraca. Neste primeiro episódio, você vai conhecer um pouco da minha história e assim eu espero poder motivar você a realizar sonhos que estão guardados em seu coração. Eu escolhi este momento maravilhoso para convidar uma pessoa bem especial para comemorar um ano do meu Instagram Veja Bem Arapiraca. Não poderia ser ninguém bem mais especial do que o meu convidado de hoje, que é uma pessoa maravilhosa, que chegou aqui em nossa cidade e está fazendo um lindo trabalho na paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz. Eu quero apresentar a vocês Padre Adielso Cavalcante e eu quero lhe agradecer já de início por o senhor ter aceito este convite e fazer parte desse momento tão especial na minha vida. Muito obrigada, seja muito bem-vindo, Padre Adielso. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com você, neste momento especial na sua vida, e como também anunciar um pouco a palavra de Deus, aquilo que eu sou chamado a fazer. Muito bem, Padre. E hoje, assim, eu escolhi justamente contar um pouco da minha história, Padre, porque eu acho que todo mundo tem uma história, traz uma lição de vida, um aprendizado, e eu gostaria de, nesse momento, por meio desse projeto, desse podcast, incentivar as pessoas de idades mais avançadas, pessoas que estão com idades acima de 40 anos e acham que não podem mais fazer nada, e eu acredito que nunca é tarde para se realizar um sonho, né, Padre? Com certeza, enquanto a gente sempre fala na igreja, enquanto há pele sobre os nossos ossos, há possibilidade de transformação, de realização de sonhos. E a gente, na verdade, quando nós observamos nossa própria vida, e de forma especial, se existe uma força dentro de nós, seja força humana ou uma força dada por Deus, a gente percebe que nós somos capazes de realizar os nossos sonhos. É isso, Padre. E assim, eu faço dessa minha história pessoal de vida um incentivo para as pessoas. Eu, desde muito jovem, o meu maior sonho era ser radialista. E após os 40 anos, eu consegui realizar esse sonho. Hoje sou radialista. Esse ano de 2025, eu estou iniciando a minha faculdade de jornalismo aos 51 anos, né? Porque eu não tenho, Padre, problema de falar a minha idade. Mulher não gosta muito, mas tranquilo. Tenho 51 anos, iniciando minha faculdade de jornalismo. Faço um trabalho assim diferenciado no centro de Arapiraca, divulgação porta de loja, enfim. Tive uma trajetória um pouco difícil no início da minha carreira com publicidade, mas eu fui atrás. É isso, a gente tem que correr atrás, né, Padre? Com certeza, e na verdade a palavra de Deus também diz: procurai e encontrarei, batei e será aberto. A gente, quando nós sentimos um sonho dentro de nós e essa capacidade que a gente tem dentro de cada ser humano de realizar o seu sonho, a gente não pode deixar de lado aquilo que Deus plantou no nosso coração. Primeiramente, é um desejo de Deus. E quando nós falamos de Deus, a gente só pensa nas questões espirituais, nas questões religiosas. Não, Deus olha a gente como ser humano, como filhos, e que, como homem, nós precisamos nos realizar na nossa profissão, como profissional na área de comunicação, no seu caso, ou qualquer outra área. É um dom que é dado para cada um de nós. Assim como eu tenho uma vocação, a profissão também é uma vocação. E como o senhor bem falou aí, tudo é dom de Deus, né? E eu costumo sempre conversar com as pessoas durante o programa no rádio. Eu falo que nós trazemos, cada um de nós traz um dom, então que a gente deve fazer uso desse dom que Deus nos dá. Deus nos capacita, Ele não dá um dom para que a gente deixe ele guardado na gaveta, mas sim que a gente faça uso dele, porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Se Ele me dá a capacidade, a facilidade de comunicação, eu devo usar isso. Para quê? Para produzir algo melhor no mundo. E eu uso essa minha capacidade de conversar, de lidar com pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito, para fazer um bom trabalho, para ajudar na igreja, na parte de liturgia, no dia a dia. Então, tudo é importante a gente fazer uso bem feito daquilo que Deus nos capacita, né, Padre? Nossos dons. Justamente, uma coisa que é interessante é a gente também fazer as coisas com excelência. Isso, muito bem. E fazer com excelência não é fazer melhor do que todo mundo. Fazer com excelência é dar o melhor de si naquilo que você faz. E pelo que eu acompanho do seu trabalho, você realmente, você capricha e dá Obrigada. excelência naquilo que você faz. Seja nas suas propagandas, como você falou, bem falou, nas portas de loja,
nas suas características como representante no sentido artístico De da coisa, de personagens, né? personagens, isso demonstra justamente esta excelência no seu trabalho. Muito obrigada, padre. E realmente eu coloco muito amor no que eu faço. E assim, eu quero dizer para os que nos assistem: hoje eu tenho 51 anos, tenho minhas limitações, padre, alguns probleminhas de saúde, mas que nada me impede de eu lutar para fazer aquilo que eu gosto. Então é isso que eu quero dizer a você. O ponto fundamental desse primeiro podcast é incentivar pessoas com mais idades de correr atrás dos seus sonhos. Não se preocupem com as críticas, não se compare com ninguém, porém precisamos o quê? Precisamos observar bons profissionais, boas pessoas que fazem um bom trabalho. Aprenda, nunca assim queira se comparar, porque cada um tem a sua capacidade, tem o seu tempo, e é isso que a gente tem que fazer. Primeiramente, colocar amor no que você faz. E eu realmente me entrego de corpo e alma ao que eu faço, com muito carinho, com muita dedicação, seja na publicação, na publicidade de porta de loja, quanto na animação Padre de Festa Infantil, quando eu me De caracterizo paróquias, de de festas religiosas. isso, padre, obrigada. Assim, aí na parte religiosa lá da paróquia, eu peço o tempo inteiro que o Espírito Santo de Deus me capacite, me use. Eu invoco o Espírito Santo, porque Deus nos dá essa liberdade da gente ir até Ele, pedir, conversar abertamente, como eu estou conversando com o Padre Adielso. Eu converso assim quando eu digo: Senhor, me capacita, envia teu Espírito Santo para que eu faça o melhor, desde uma simples leitura, como algum comentário que eu venha fazer, que o Espírito Santo me use, me capacite para a honra e glória do Senhor. Uhum. Isso é na paróquia e isso é no trabalho, porque tudo que a gente faz na vida tem que ser para a honra e glória de Deus, porque Deus nos criou para que a gente faça o nosso melhor, dê o nosso melhor, e para isso, para ter excelência no que faz, tem que ter amor, né, padre? E a gente tem Justamente. que colocar amor no que faz. Justamente. O amor é a base de tudo, tanto na nossa vida profissional, como na nossa vida humana, na nossa vida religiosa. Se a gente não tiver amor naquilo que nós fazemos e também demonstrar e praticar este amor na vida do próximo, nós não estamos seguindo o mandamento do Senhor. E o mandamento do Senhor, justamente, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É isso aí. Quando eu estou lá nas festas infantis, padre, caracterizada, eu não sei que idade eu tenho. Eu sou uma criança igual às demais. Quando você vê aqueles rostinhos olhando para você, com aqueles olhinhos brilhando, querendo tirar foto, querendo abraçar, gente, não tem preço. Não tem preço, é algo muito bom. Mas, como eu estou aqui com o padre, daqui a pouquinho a gente vai também conhecer um pouquinho quem é o padre Adielso Cavalcante, que chegou a Arapiraca, chegou na nossa paróquia e revolucionou, né, a nossa paróquia. Hoje, a paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz é uma paróquia, padre, que graças a Deus os fiéis a cada dia vão se chegando a mais em busca da sua espiritualidade, que é um dom que Deus lhe deu. É como nós falamos no início, na questão de dom, cada um tem um dom e o Senhor faz muito bom uso do seu dom, com muito amor, com muita dedicação, muita organização que a gente percebe. Eu que estou um pouco perto do padre, assim, não tanto, mas sempre estou ali na paróquia. Eu acompanho a dedicação que o senhor tem, o zelo pela Eucaristia, que é uma coisa que eu admiro muito na pessoa do Senhor. É o momento do ápice da Santa Missa, quando o Senhor pega a hóstia consagrada, o corpo e sangue de Cristo, é de emocionar o zelo que o Senhor tem. Cada vez que eu vejo, eu me emociono, porque o Senhor pega com muita fé. O Senhor realmente faz daquele momento que ele realmente é o ápice da missa ficar assim, de uma forma que nos emociona. O Senhor tem um zelo e isso me chama a atenção nessa parte da missa que o Senhor, que eu acho que é uma parte que muita gente tem aquele contato com Deus, né? Aquele contato pessoal de cada um com Deus. E o Senhor faz esse momento ficar muito divino, sem falar, gente, do momento da homilia, né, padre? Que o Espírito Santo lhe usa muito, lhe capacita, que as suas homilias realmente a gente entende tudo direitinho, padre. Graças a Deus, louvado seja Deus. Na verdade, essa questão com a Eucaristia, nesse zelo que você fala com a Eucaristia, está muito ligado à minha história. E ao meu chamado também, como sacerdote. Quando a gente é criança, adolescente, a gente não percebe os sinais de Deus. Mas depois que a gente responde o chamado que o Senhor coloca no nosso coração, a gente vai fazendo uma leitura
A gente tem uma certa maturidade, vai fazendo a leitura, que naquele momento, né, quando eu tinha 10 anos, 12 anos, existia um chamado de Deus, existia uma força de Deus que me convocava, né? E quando você fala da Eucaristia, está muito ligado também ao meu testemunho pessoal, da experiência com a Eucaristia, com o amor de Deus. E como foi que, na verdade, eu me descobri como sacerdote, me descobri que eu queria isso, na verdade, na minha vida, foi quando eu estava namorando. Era exatamente isso que eu já ia perguntar ao senhor. Em que momento da sua vida o senhor sentiu esse chamado? Como todos os jovens, eu tinha minha namorada, a gente estava namorando e eu frequentava o grupo de jovens, e na época eu estava coordenando esse grupo de jovens, e tinha minha namorada, nós pensávamos em casar e tudo. E um momento, isso faz mais de 25 anos, eu também tenho certa idade. Mas não parece, padre. O senhor está muito bem, graças a Deus. Isso faz mais de 25 anos, mais de 25 anos. Eu estava com esse grupo de jovens em um retiro em Maceió, e uma comunidade religiosa veio pregar esse retiro. E em um determinado momento, foi um sábado à noite, e a gente tinha uma adoração. E eu não sei explicar, até hoje não sei explicar o que aconteceu, mas em um determinado momento eu me senti só naquele auditório que tinha mais de 600 jovens. Somente eu e Jesus lá no altar, e uma voz que dizia: se você quiser ser sacerdote, se aproxime de mim. E nisso eu fui tomado naquela voz e estava lá no altar. E eu só lembro que as pessoas rezaram por mim, lá no altar comigo também foram outros jovens. E quando eu voltei, quando terminou aquele momento que voltou à vida real, né? Na verdade, foi quando dedicado com a minha namorada, que estava do meu lado. Ai, meu Deus. E ela não entendeu nada a Ela não princípio. entendeu nada, só estava chorando. E eu perguntei: o que foi que aconteceu? Por que você está chorando? Ela disse: você não sabe? O menino disse: quem quer ser padre vai para o altar, e você foi para o altar rezar, e namora? Ô, padre, então o senhor foi meio que assim, levado espiritualmente sem realmente entender. Sim, sem Foi entender. um chamado bem E naquele profundo. momento eu tive que dizer que sim. Naquele momento eu disse a ela: sim, é isso que Deus me chama a ser. E isso não quer dizer que eu não gostava da pessoa, porque eu na minha concepção, eu amava, mas foi um amor maior que invadiu meu coração, que eu tinha que tomar uma decisão e tinha que responder àquele amor. E eu disse que sim, era isso que eu queria e que nós precisaríamos terminar o nosso namoro. E isso, como falei, foi uma comunidade religiosa, que depois eu comecei a fazer um caminho vocacional com esta comunidade religiosa, diferente de um processo vocacional no diocesano. Eu entrei dentro de uma comunidade nova, nós chamamos, na verdade. E é interessante porque isso foi no sábado, e o retiro terminou no domingo. Nós voltamos para casa, morava em São Miguel dos Campos, aqui em Alagoas, e ela não aceitou, logicamente, né? Não entendeu Não nada. entendeu nada e não aceitou o que aconteceu comigo, e muito menos o término do namoro. Foi quando ela ligou para mim, na época a gente não tinha celular, não tinha tanta tecnologia, e disse: você já falou para o seu pai e a sua mãe que você terminou o namoro comigo? Porque os meus pais gostavam muito dela. Aí eu disse: não, mas eu vou descer na sua casa e vou dizer para eles. Não, você não tem, ela disse: você não tem o direito de fazer isso, quem tem que falar sou eu. Aí eu disse: O senhor não. estava bem decidido mesmo. Sim. Aí ela desceu e veio lá para minha casa. Quando chegou em casa, meus pais não estavam em casa, tinha ido fazer a feira. E ela aguardou os meus pais chegaram. Quando meus pais chegaram, ela disse: Dona Cida, seu João, você sabe que o Adiel terminou comigo? Aí minha mãe disse: por quê? Ele quer ser padre. Aí minha mãe disse: louvado seja Deus. Louvado seja Aí eu Deus. contei toda a história que aconteceu comigo, isso foi na segunda-feira, e no sábado, eu contei a história que aconteceu comigo no sábado. E na segunda-feira foi quando ocorreu esse diálogo entre os meus pais e a gente. Minha mãe foi e disse: pois bem, no sábado à noite, eu estava na missa e uma voz veio no meu ouvido dizendo: o Adielson vai ser padre.
Isso no mesmo No sábado mesmo que o sábado senhor que estava... recebeu o chamado. Isso. Eu estava em Maceió, no retiro com jovens, minha mãe estava em São Miguel dos Campos, na missa, e uma voz dizia, o Adielson vai ser padre. Ela disse que era como se fosse uma máquina de escrever, de um ouvido ao outro, datilografando, o Adielson vai ser padre, e voltava, Adielson vai ser padre. E nisso ela visualizava todos os seus filhos, e rezavam por ele, pelos filhos. Quando ia rezar por mim, era eu que rezava por ela, eu estava vestido de padre. Olha que coisa linda. Então foi a A confirmação confirmação. que o Senhor estava me chamando, e eu disse, não tem como voltar naquilo que eu decidi. Ô, Meu padre, Deus. e antes desse chamado aí, antes dos 15 anos, o senhor em algum momento pensou que poderia ser padre um dia ou foi assim muito rápido? Foi justamente nesse sábado? Foi subitamente? A minha avó sempre falava isso. A minha Meu avó, neto vai ser padre. a minha avó, ela não dizia com essas palavras, né? Mas ela dizia que eu tinha uma vocação que era diferente. Ah, ela Ela já dizia, percebia alguma percebia. coisa no senhor que levava ela a crer que o senhor A minha poderia ser avó. um padre um dia. Minha avó sempre falava essa frase. Tem uma vocação diferente. Minha avó de igreja, participava do apostolado da oração, tudo isso. Quem me fez a catequese foi ela. Eu e todos os meus tios, os meus irmãos. Então ela dizia, ele tem uma vocação diferente. Ah, então ela já tem esse olhar diferenciado para o senhor, ela já sentia, né? Que Sim. lindo, padre. E hoje, como o senhor se sente? É realmente o que o senhor queria? Sim. Como é hoje ser padre? Porque nós sabemos que uma vida de padre é muito difícil. É assim, é uma renúncia muito grande, como vocês ouviram aí, que ele teve que terminar o namoro, né? Com certeza gostava da menina, e teve que terminar porque ele preferiu o amor de Deus, o amor de Cristo. Então, é uma renúncia para este mundo, né, padre? Sim. E eu acredito, né, eu tenho certeza que é uma renúncia diária, né? Isso é uma renúncia diária, porém, eu nunca me arrependi da escolha que eu fiz. Chega um momento na nossa vida em que, quando você trabalha a sua própria vida, Deus te dá uma liberdade interior tremenda para que você escolha aquilo que você quer fazer dentro da vida. Eu sentia perfeitamente que Deus me chamava a ser sacerdote, como também eu sabia que, se eu fosse casar, Deus me daria também os meios de viver essa vocação. Porém, eu senti no meu coração que pesava muito forte o chamado de Deus dentro da minha vida. O chamado a ser um sacerdote. E, como você falou, exige renúncia, exige entrega de si, mas também é uma realização. Tudo que a gente não recebe para nós mesmos. A gente recebe para o povo de Deus. Então, o momento, como você falou, né, que as pessoas se sentem comovidas com a Eucaristia, gostam da minha homilia, isso é gratificante, porque a gente está sentindo que aquilo que eu me consagrei está causando frutos né, na vida padre? das pessoas. E é uma alegria diferente, como também é um amor diferente. Porque quando o senhor está fazendo assim, o seu trabalho na igreja, como o senhor falou aí, as pessoas sentem. Então, isso traz alegria para o senhor, todo esse retorno, né? Sim. Existe um retorno das pessoas, existe uma correspondência, né? Por exemplo, a gente passa uma tarde de confissões, você ouvir várias pessoas, as dificuldades das pessoas é cansativo, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, porque você sabe perfeitamente que ali a pessoa não é mais a mesma. Ali as pessoas encontraram conforto, reconforto da alma, foram consoladas e, sobretudo, foram perdoadas. E saem perdoadas dos seus pecados. Muito bem. Como o senhor tem essa alegria de passar esse conforto para as pessoas? É a alegria do senhor na sua missão de sacerdote. Como a família, né? O esposo, a esposa, tem a alegria de educar bem os seus filhos. Sou um bom pai, sou uma boa mãe. Assim, o sacerdote, eu sou um bom padre. Eu consigo levar um certo conforto para as pessoas. Então, são alegrias diferentes, mas, porém, cada uma na sua missão, né? Que Deus confiou. Justamente. Isso vem muito também da educação. Porque o meu pai, ele não tem tanta instrução profissional, mas é muito sábio nas suas palavras. E como você sabe, nós temos muitos irmãos, graças a Deus. Família linda, grande, né, padre? E o meu pai sempre dizia, tanto para mim como para os meus demais irmãos, os meus irmãos, tudo que você for fazer, faça de forma direita. Faça de forma bem aquilo que você vai fazer.
Meu pai nunca nos obrigou a ter diplomas de advogado, de médicos. Não, ele sempre nos incentivava a fazer bem as As coisas que coisas. você iria fazer. Ele até lhe dizia, se você for um varredor de rua, você varra com dignidade a rua, para ter Muito. dignidade naquilo que você faz. E isso eu sempre escutava, isso não foi somente uma vez que meu pai falou isso para mim, para os meus irmãos. Não, eu sempre escutava, essa era uma fala que era constante dentro da nossa família. Então, tudo que a gente faz, tanto na minha parte como dos Dos meus seus irmãos, irmãos. nós fazemos com dignidade E bem aquilo feito. que a gente recebeu de fazer. Por isso que eu falei, fazer com excelência Muito no bem, seu trabalho, padre. fazer com excelência aquilo que se faz. E repito, fazer com excelência não é fazer melhor do que os outros, É dar o seu dar o melhor, seu né? melhor. É isso que a gente tem que fazer, dar o seu melhor. E, padre, aí eu fiz o curso de radialista, que era o meu sonho de adolescente, só depois dos 40 foi que eu realizei. Aí, quando eu terminei o curso, aí eu procurei uma rádio, lógico, para me colocar em prática aquilo que eu tinha estudado e me realizar, né, dentro de uma rádio. Procurei a rádio 105,9 FM, que é uma rádio comunitária, a voz do povo, a voz de Uhum. Deus, que foi uma rádio fundada pelo saudoso Monsenhor Aldo de Melo Brandão, quem é de Arapiraca conhece. Hoje está sob a direção de Ana Paula Vasconcelos e Rejane Barros, a quem eu sou muito grata a toda a família 105. Comecei o meu estágio lá e estou lá até hoje, padre. E lá eu nunca imaginei que eu seria direcionada para um programa de evangelização pelo rádio. Uhum. A gente, quando quer ser radialista, a gente já pensa logo, programa musical, estamos lá falando das músicas, alô para todo mundo. Mas eu iniciei um programa de evangelização, coisa que nunca me passou pela cabeça. Cheguei lá, minha diretora na época me recebeu muito bem, prontamente já me direcionou para o programa Em Sintonia com Meu Deus, com a Luzia Silva, que está lá até hoje. Ela me recebeu, fiquei dividindo o programa com ela. Aí depois eu recebi um convite do Jao Ageu, que também apresenta um programa lá, que é o programa Nascer de Novo, que vai ao ar todos os sábados, das 15 às 17 horas. E ele disse, Helena, vamos dividir o programa comigo? Eu já vinha pedindo a Deus que me apresentasse uma pessoa que eu pudesse dividir o programa. Como é só aos sábados, aí, padre, ele vai um sábado, eu vou o outro. E assim a gente dividiu o programa. Depois eu tive o meu horário, eu fiz o programa Harmonia Musical, que era um programa secular, né, Uhum. de música e tudo mais. Depois eu não consegui conciliar os dois. Aí eu sempre conversava com a Luzia e com o Jao Ageu. Se um dia eu não conseguir conciliar os dois, eu vou abrir mão do Harmonia Musical, mas eu descobri que é algo que eu não conhecia e que eu estou amando fazer, que é um programa de evangelização, que Deus me capacita e eu gosto. E assim, como é uma rádio comunitária, eu digo, todo mundo vai querer ter um programa secular lá, é mais fácil dela pôr alguém no meu horário. E um programa de evangelização, nem todo mundo quer fazer. Eu digo, eu vou ficar nesse porque eu sei que eu vou estar me realizando como radialista e, ao mesmo tempo, eu vou estar ajudando pessoas por meio da fé. Com ser coisas que Deus vem me capacitando e eu amo demais fazer isso que eu faço na rádio, padre. Muito bem. E na verdade isso é um testemunho. É, né, É um padre? testemunho de uma alma disponível. Graças a Deus. Eu Você peço se, sempre a Deus que me capacite, né, padre? você se colocou disponível para a missão, na verdade para o trabalho, e o seu trabalho virou uma missão dentro da evangelização, né? Deus vai, aquilo que a gente fala, Deus escreve certo em linhas tortas. É, A gente vai colocando a nossa vida à disposição do reino dos céus e nosso Senhor vai preparando os caminhos. Eu tenho certeza também que Deus abrirá outros caminhos na sua vida, amém, padre. outros caminhos, porque me lembro bem, é o segundo ano que eu estou aqui na Rainha da Paz e nós já vivemos 2 festas religiosas da nossa padroeira e eu fiz questão que você estivesse nas festas, Muito né? obrigada. Para marcar justamente aquilo que a gente tenta também fazer o melhor e organizar as coisas dentro da paróquia, no reino dos céus. E a gente viu que ter uma identidade de uma pessoa que se identifica com o povo, e também o povo já esperar essa pessoa para anunciar o que vai acontecer na festa, para abrir as celebrações, as noites, para concluir toda noite, para trazer também uma palavra amiga, para falar das coisas que nós iremos viver durante a festa. E Deus sempre colocou no meu coração a sua pessoa, que de fato a gente já fez 2 anos, na 2 verdade, anos, padre. consecutivos, e a gente vê a resposta do povo.
Porque o povo diz, essa menina é muito boa, padre, no que ela faz. Obrigada. Tudo para a honra e glória de Deus, né, Ela padre? é muito boa no que ele faz, eu gosto dela, isso aqui. Inclusive até a minha própria mãe fez um, nunca falei isso para você, teceu alguns elogios sobre sua Ah, pessoa, muito no sentido de obrigada. que ela participou alguns dias da festa e disse, é muito boa, ela está todas as noites e ela se comunica muito bem com o povo. E isso é um testemunho, isso é um sinal também de que você está conseguindo realizar o seu sonho. Amém, De padre. comunicar-se, né? De comunicar, porque todas as vezes que nós somos locutores ou trabalhamos na comunicação, na verdade, o que nós queremos é comunicar ao povo Levar a alguma mensagem, coisa. né, padre? Uhum. E tem o outro lado, né? A responsabilidade, que é muito grande. Isso. Né? A gente tem que ter responsabilidade no que vai falar. Assim, se o Espírito Santo não me coloca nada no coração, também nada falo. Eu só falo tudo aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração. Eu não gosto, como diz o ditado popular, encher linguiça. A Aham. gente tem que falar as coisas com coerência, né? Embasado naquilo que Deus quer que a gente fale, né, padre? Tem toda essa responsabilidade, eu tenho esse cuidado. E eu peço muito a Deus, assim, que me ajude para que eu nunca venha me tornar uma pessoa vaidosa, que eu não quero deixar que, assim, pelo fato de eu falar bem em público e tudo mais, que eu deixar ficar uma pessoa vaidosa. Sim. Porque se isso vier a acontecer, eu prefiro que Deus me tire desse Uhum. caminho. Você A tocou gente tem que no, ter humildade. você tocou no ponto muito interessante com relação à responsabilidade. Porque hoje, né, com esses meios de comunicação Isso. tão em alta, qualquer pessoa, antes de a gente ter um repórter, ter alguém que transmita a notícia, a gente tem a credibilidade naquilo que a gente escutava. Mas hoje não, hoje qualquer pessoa pode pegar o seu telefone celular e falar Falar o o que que é quiser, desse com jeito. qualquer tipo de entonação, com entonação que parece ser verdadeira, com fotos, imagens, mas o conteúdo talvez não seja verdadeiro. E ter essa responsabilidade com a verdade, isso é um marco também, né, que nós podemos ver nas suas postagens, no seu trabalho, que tem essa questão da verdade, Da esse ponto, a responsabilidade, né, responsabilidade. padre? Uhum. Quando tem as festividades da paróquia, eu já me resguardo um pouco dos meus trabalhos para que eu possa ter um descanso, para que eu possa produzir melhor na igreja, naquilo que eu vou fazer. Não tem, padre, que eu não quero, assim, fazer por fazer ou fazer de qualquer jeito. Ou eu vou para cumprir a minha missão e fazer bem feito, como o senhor falou aí, ou eu prefiro dizer, padre, hoje eu não estou em condições de ir, do que eu ir e fazer de qualquer jeito. Isso é na igreja, é no meu trabalho. Tudo que eu procuro fazer bem feito. Porque é assim que tem que ser. Deus nos criou para fazer as coisas bem feitas, né, padre? E é Muito desse bem. jeito. E passei pela rádio, estou lá até hoje, faço esse programa de Sim, evangelização, dia de sábado, das 15 às 17. Estou lá com Ave Maria. É tudo que eu mais gosto de fazer, é evangelizar pelo rádio. Que eu sei que em algum lugar alguém está precisando ouvir uma palavra de conforto e Deus me capacita para que eu faça isso e eu estou muito feliz, padre. muito bem. E mais feliz ainda por iniciar esse podcast com o senhor. Eu estava observando hoje, nossa, quando eu comecei na rádio, fui direcionada a um programa religioso. E por coincidência, hoje é o primeiro episódio do podcast Veja Bem Arapiraca e eu estou iniciando com um padre, também com esse tom de evangelização. É uma confirmação, Graças a graças a Deus, graças a Deus. Deus. E é interessante também porque no último sábado eu celebrei 2 anos que eu estou aqui na paróquia Nossa Senhora da Rainha 2 da anos, Paz. passa rápido. Passa rápido. E a paróquia também Rainha da Paz é uma paróquia nova, recém-formada. A gente, no final do ano, deste ano, nós iremos celebrar 3 anos de paróquia. E desses 3 anos, 2 anos eu estive na frente da paróquia e a gente percebe justamente esta força de Deus. Na verdade, tem coisas que a gente não sabe explicar, mas é Deus que, na verdade, nos capacita e a Nos gente se conduz. lança na evangelização. E o que nós estamos colhendo é o anúncio da palavra de Deus. Assim como os apóstolos que anunciaram a palavra de Deus e o povo responderam, também nós estamos sentindo isso na nossa paróquia. O povo está correspondendo esse anúncio da palavra de Deus. E eu já quero até agradecer ao Senhor em nome de toda a nossa paróquia, de toda a nossa comunidade. Eu não falo só a paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, porque hoje ela está bem mais conhecida depois da presença do Senhor no meio de nós, por meio
das suas homilias, que são homilias assim muito bem explicadas, a gente entende perfeitamente quando o senhor começa a falar sobre o que o senhor vem fazendo lá, o cerco de Jericó, as adorações ao Santíssimo, tudo que o senhor vem fazendo lá está cativando cada vez mais o povo de Deus. E o povo de Deus precisa disso, desse acolhimento, desse porto seguro, de sentir aquele desejo espontâneo de ir até a igreja, de não ir por ir, mas eu vou porque eu sei que lá eu vou ser bem recebida, lá eu vou ter um conteúdo espiritual que realmente mexe com o meu coração. E o Senhor consegue fazer isso com as pessoas. Graças a Deus, porque sinceramente, eu me coloco na posição do outro. Se eu for para a igreja, eu quero escutar Deus. Eu quero escutar a palavra de Deus. Eu quero ter uma experiência com Deus. Eu estou na igreja, estou no santuário, estou na casa de Deus. Então, você que, como minha paroquiana, posso dizer também assim, a gente não fala de outra coisa. A gente tem em primeiro lugar a evangelização, o anúncio da palavra de Deus. As demais coisas, os demais assuntos, a gente pode marcar reuniões, pode marcar outras, mas naquele momento preciso, as pessoas não vêm buscar a opinião do padre sobre determinadas situações. Não, ele vem buscar Deus naquele momento. E você tocou um ponto interessante com relação à adoração comunitária, né? E a gente faz questão de frisar isso, é adoração comunitária. Ou seja, que todo mundo adora junto, não é adoração silenciosa. A gente tem uma programação na quinta-feira, que é o dia inteiro de adoração silenciosa, em que você vai fazer sua adoração pessoal, mas à noite, após a Santa Missa, a adoração é comunitária. E a gente não sabe, eu repito, não sabe explicar o que está acontecendo, mas nós estamos recebendo muitos fiéis de várias paróquias de Arapiraca e fora de Arapiraca, que estão vindo para esta adoração comunitária. E como eu sempre falo antes da adoração, a gente só tem um único objetivo. A gente não promete nada para você. A gente tem um objetivo que é amar a Deus acima de todas as coisas. E é interessante que antes a gente ia para a igreja e via os amigos uns aos outros. Hoje eu encontro as pessoas na rua e você foi quinta-feira? Ah, Eliana, eu fui. Eu digo, não tem mais como encontrar ninguém, porque a igreja está tão cheia, cada dia mais cheia, que a gente acaba sempre tem um rosto novo, a cada semana tem um rosto novo. Uma pessoa, uma família vai se chegando e graças a Deus tudo para a honra e glória de Deus, né, Padre? Sim. Isso é muito bom. Pois é, está sendo muito bom conversar aqui com o nosso Padre Adiel, falar um pouquinho também da minha história, dos meus personagens, que eu faço os personagens clássicos. Era isso que... Da Emília, da Minnie, né, que são personagens clássicos, e eu criei 2 personagens próprios, que é a Fichu, que é uma menininha sapé, que faz recreação nas festas infantis, e criei também a Açucena, que é uma matutinha, uma caipirinha, que ela vai aos locais, tanto para divulgar, para vender, como para interagir com as pessoas, levar alegria. E é desse jeito, Padre, que eu vou fazendo aquilo que eu gosto. E levar com alegria. E com dignidade, exatamente. Levar alegria para as pessoas, não tem, Padre? Levar alegria, porque eu acho que hoje o mundo está tanta coisa triste que a gente precisa levar alegria onde a gente chegar. E principalmente a gente precisa, voltando um pouquinho ao assunto da religiosidade, como eu apresento um programa de evangelização, eu me cobro muito, eu me policio, porque se eu vou falar de Deus, é como o Padre Adeus sempre comenta na missa, se eu vou falar de Deus, eu preciso, antes de mais nada, ser o exemplo, né? Como é que eu vou falar da palavra de Deus se eu sou uma pessoa que eu não faço as coisas que Deus me pede? Então, eu tenho que ter zelo e cuidado com a minha vida, porque a minha vida é um testemunho. Principalmente para a pessoa que está fazendo um programa de evangelização, para a gente que anda na igreja. Então, a gente tem o dever de fazer as coisas o mais corretas possível. Isso não quer dizer que eu não tenha as minhas falhas. Tenho as minhas falhas, os meus defeitos, as minhas recaídas, mas a gente precisa focar em ser o melhor a cada dia. Se corrigir, se observar, procurar melhorar, procurar ser uma boa esposa, uma boa mãe, e assim, uma boa profissional. A gente tem sempre que procurar o melhor. E principalmente, né, Padre, a gente tem que buscar serenidade, porque as pessoas de Deus, eu sinto que precisam ser serenas, ter paciência.
Eu sou uma pessoa que eu evoluí muito. Antes eu tinha menos paciência, mas depois que eu conheci a evangelização, eu busco a cada dia tentar ser uma pessoa mais serena. Levar isso para minha família, para o meu trabalho. Aí no meu trabalho, às vezes, meus colegas brincam. Ô, Eliana, não sei o que, não sei o que. Eu digo, olha, eu sou uma serva de Deus. Calma, eu sou uma serva de Deus. Eu tenho paciência. Eu sou uma serva de Deus. E a gente começa a brincar, mas eu brinco mais realmente levando a sério que eu sou uma serva de Deus. Eu tenho o dever de onde eu chegar, as pessoas sentirem um diferencial. Sim. Não, padre, que a gente seja melhor do que ninguém, de forma nenhuma. Uhum. Não é isso aqui a questão. Mas que a pessoa sinta que aquela pessoa é uma pessoa iluminada, que tem um pouco mais de paciência, que pode te ouvir. E uma vez aconteceu um fato interessante, que eu estava num caixa de um supermercado e eu encontrei um amigo e ele tinha perdido uma filha assassinada brutalmente. Aí ele me falou isso e eu fiquei... Eu não tive o que dizer para ele. Aí cheguei em casa, eu chorei muito, disse, meu Deus, o meu amigo falou isso, eu não tive uma palavra de conforto para dizer, isso mexeu comigo. Aí eu pedi a Deus, meu Deus, me capacite para que, quando eu chegar em algum lugar, eu tenha o dom de confortar as pessoas, pelo menos com uma palavra. E quando eu não tenho o que dizer, eu abraço, eu escuto e Deus proverá, né, padre? E assim a gente vai seguindo. É isso mesmo. Não sei se o padre já percebeu, eu sou muito emotiva, eu não sei porque eu ainda não chorei aqui nesse podcast. Mas eu sou muito chorona, padre. E eu costumo dizer que não é sinônimo de fraqueza, né? O fato de eu chorar, eu acho que isso é até uma fortaleza minha, porque eu não tenho vergonha de me desmanchar em lágrimas, de dizer que estou precisando de ajuda. E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que ser assim, né, padre? Espontânea. Sim. Espontânea, livre, né? Isso significa uma liberdade interior. Pois é. Expressar o que está dentro do seu coração e não ter vergonha nem receio de como as pessoas irão interpretar, mas aquilo que está dentro de você. E não é que a gente pode fazer tudo que a gente quer, não. É verdade. Mas eu sou livre, eu tenho uma liberdade interior para expressar e eu não fico com receio daquilo que as pessoas vão pensar de mim, sobre... Não, pelo contrário. Isso me faz me sentir mais forte. Ah, isso é muito bom. Uhum. E é isso, Padre Adelso. O intuito desse podcast foi apresentar o nosso padre que está revolucionando, né, a paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, com o seu lindo trabalho de evangelização, de espiritualidade diferenciada. Ao final desse podcast, eu vou pedir ao senhor que o senhor dê uma benção aqui no nosso podcast Veja Bem Arapiraca. Uhum. E eu gostaria que o senhor, se for possível, fazer como o senhor faz no início da adoração comunitária, quando o senhor fala na Santíssima Trindade, o senhor fala de uma forma tão bonita para que a gente possa repetir aqui e dizer que eu estou muito feliz e mais uma vez agradecer ao Senhor por estar aqui comigo nesse momento tão importante da minha vida. Parece simples, mas é isso que eu falei durante o podcast, que a gente não tem que se preocupar com o que vão pensar, mas faça tudo aquilo que você sente o desejo no seu coração, sendo algo que venha a somar no mundo. Se for algo que não for para prejudicar ninguém, faça, não se preocupe com as críticas, com os comentários negativos. Vá para cima, como diz, vá, bote Deus na frente e faça. Realize seus sonhos. Quantas pessoas deixam de realizar os seus sonhos por causa de opiniões? Olha que triste. Uhum. Eliana, você já está muito velha para ser radialista, para ser uma blogueira, para ir para uma porta de loja. Obrigada, eu respeito a sua opinião, mas eu gosto, estou levando a alegria. Padre, o senhor acredita, além de eu divulgar os produtos da loja, ainda recebo abraços. Obrigada, minha filha, você é muito carismática. As pessoas às vezes nem compram, mas vêm lá me abraçam. Estavam precisando de quê? Apenas de um sorriso, de um abraço. E isso, para mim, me enriquece demais, padre. Isso me realiza. O dinheiro é bom, claro, eu preciso, trabalho porque preciso ser remunerada, é óbvio, aqui eu não vou dizer que não é, mas que ele vem em segundo plano, Deus sabe disso. Eu quero fazer bem feito, vou receber por isso, mas a alegria, o retorno, a satisfação é muito maior do que a parte financeira. É que quando existe um carisma, Eliana, quando se tem um carisma naquilo que a gente faz justamente por amor. A gente tem um carisma, seja o que for, mas se você tem esse carisma, a gente faz e a gente dá a nossa parte e vem a recompensa depois para nós. Como você falou, né? A gente não, no mundo, e nós estamos inseridos neste mundo, a gente não foge dessa questão do capital. A gente precisa realmente Faz parte, faz né, parte. padre? Mas existe também um outro meio de gratificação e que esse é eficaz, que esse preenche o coração do homem
preenche a nossa vida quando nós temos um carisma. E você tem esse carisma Obrigada, de se Pai. comunicar com as pessoas, de expressar a sua alegria, de expressar o entusiasmo dentro de você. E é interessante, isso não é fingimento e também isso não quer dizer que você não tem problemas. É verdade, é verdade. E como Porque tem, as mas pessoas Deus é mais. não é uma falsidade e não quer dizer também que você não tenha dificuldade na sua vida. Mas por ser um carisma, existe uma força que impulsiona você a fazer isso. E eu me pego muito nessa questão, padre. Quando eu estou nos meus momentos de tristeza profunda, que todo mundo tem suas recaídas, o que é que eu lembro? Eu lembro de Jesus na cruz. Eu olho para a cruz, eu vejo o crucificado lá, digo, tudo aquele sofrimento, diante do que eu estou sentindo agora, é nada, o meu sofrimento é nada. E ele passou por tudo aquilo para que eu seja feliz, para que eu tenha vida, vida em abundância. Então eu não posso me permitir me demorar muito tempo triste. Eu preciso reagir, porque Deus quer ver a gente feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu gosto muito dessa frase, a alegria do Senhor é a nossa força. Então a gente tem que ser felizes, independente dos problemas, dos sofrimentos, porque nesse percurso chamado vida, a gente tem que se divertir durante a nossa vida, trabalhar, e aquilo que a gente puder resolver, a gente resolve, aquilo que a gente não puder, a gente clama a Deus que o melhor aconteça segundo a vontade dele. É assim que eu sempre peço as coisas a Deus. Isso é uma cura, é um trabalho, é o que for. Eu digo, Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, mas que seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade, porque às vezes a gente acha que algo é bom, mas Deus é que sabe o que é o melhor para a vida de cada um. A gente não enxerga, a gente às vezes não entende a pedagogia que Deus usa, mas ele sempre faz o melhor, né, Padre? Ele Sim. sempre nos ensina por meio da alegria ou por meio da dor. Então é importante que a gente tenha a humildade de aceitar os desígnios de Deus para a nossa vida. Tem uma palavra de Deus que eu gosto muito que diz: Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E nosso Senhor não é mentiroso. Ele, de fato, ele está Está conosco conosco. em todos os momentos, seja um momento de saúde, de doença, de tristeza, de alegria, seja um momento de dificuldade, seja ele de relacionamento financeiro, existe a presença de Deus. E como você bem colocou, todos esses momentos em nossa vida, seja ele de alegria, de tristeza, nos leva a um aprendizado. Exatamente. E Deus nos coloca permite isso na nossa vida para nos amadurecer, como homem, como ser humano, como cristão, como filho de Deus. E feliz o homem que se deixa justamente conduzir por Deus nesse caminho. Nesse caminho. É isso, Padre. Então, para a gente finalizar, eu quero reforçar aquilo que eu falei no início. Corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Nunca é tarde para você realizar o seu sonho. Não olhe se você tem mais idade, se tem menos idade. Olhe apenas se isso vai agregar algo positivo no mundo. Se for, então siga em frente. Coloque Deus na frente e vai seguindo. Não olhe para trás, olhe para cima, que é de lá que vem o nosso socorro, dos céus. Olhe para frente, que é para lá que você tem que caminhar. Deixe a negatividade de lado, as críticas. Faça aquilo que você pode fazer, que você quer fazer, de acordo com as suas condições, né, Padre? Físicas, condições psicológicas, condições financeiras. Esse podcast eu já pensei assim há muito tempo em fazer, mas chegou o momento. Então espera no Senhor, que a tua hora vai chegar, que a chave vai virar na sua vida. Apenas creia em Deus, acredite, nunca se permitir se afastar da presença de Deus. Eu digo muito isso para Deus. Senhor, nunca permita que eu me afaste da sua presença. Ave Maria, é o meu maior medo hoje. Se o Senhor me perguntar, Helena, qual é o teu maior medo? Todo mundo vai pensar que é a morte. Lógico, a gente tem medo de morrer. Quem não tem? Eu mesmo não tenho. Mas o meu maior medo hoje é de me afastar da presença de Deus. Porque a morte é fato. É algo que vai acontecer para mim, para o Padre, para todos nós. Mas se afastar da presença de Deus em vida é morrer antes da hora, né, Padre? Sim. E eu não quero jamais, Senhor, me afastar da tua presença. Então, quando a gente anda com Deus, que a gente leva Deus à frente de tudo na nossa vida, tudo dá certo, tudo vai acontecer da melhor forma. E tudo está se realizando na minha vida, porque eu sempre coloco Deus em primeiro lugar e eu sempre peço que o Espírito Santo de Deus me conduza para o que eu fizer, seja para a honra e glória de Deus. Isso na parte financeira, de trabalho, como na parte religiosa, na parte familiar, que tudo seja para a honra e glória de Deus. Graças isso, a Padre. Deus. Deus abençoe a sua vida, Eliana. Obrigada, Padre. E
como todo mundo está percebendo, na verdade, esse é um podcast que a gente quer apresentar o seu trabalho, E motivar as motivar as pessoas, né, padre? pessoas, mas nós nos deparamos com um coração muito cheio de Deus. Amém. Para honra e glória. A gente se depara com um coração muito cheio de Deus, que, na verdade, como ela falou, primeiro Deus, e ela é capaz até mesmo de esquecer os seus trabalhos, as Com suas aptidões certeza. para falar de Deus. É E acabou verdade. sendo um podcast que falamos mais de Foi, Deus. graças a Deus. A gente às vezes planeja, pensa uma coisa, mas deixa Deus conduzir, né, A padre? gente fala mais de Deus dentro dessa alegria de sermos de Deus, de trabalharmos, de estarmos abertos para Deus. E não esquecer, na verdade, essa questão também humana, porque o trabalho dignifica a pessoa humana. O homem precisa de trabalho, precisa do seu trabalho e do seu sustento. Isso faz parte da nossa natureza humana. E eu queria também concluir com a oração, né, que você pediu para Muito fazer a bem, oração. padre. Eu vou pedir para o senhor fazer essa oração. Mas antes eu vou pedir licença ao senhor para me falar dos patrocinadores, das pessoas que estão apoiando aí esse projeto do Veja Bem Arapiraca. Eu quero agradecer a Unigraf, que eu ia até falar, mas vou falar agora. A Unigraf, padre, é a empresa que eu trabalho há mais de 20 anos, estou lá nessa empresa, que é um trabalho diferenciado do que eu faço, do que vocês veem aí pelo meu Instagram. Há mais de 20 anos estou lá. Aqui eu quero mandar um abraço para a minha patroa Eliana Silva, que Deus abençoe, uma pessoa maravilhosa. Quero agradecer a VIP Móveis, que está comigo também, a Menina Mulher, Mestre dos Salgados, Pedágio 3, Drogana, Rancho Recanto da Serra, Super São Francisco e a Novidade. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio a esse meu projeto, que Deus abençoe a todos. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, porque Deus é a base de tudo na vida da gente. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, meu Deus, por este momento que eu estou vivendo hoje, que o Senhor esteja sempre presente na minha vida. Eu quero agradecer à minha família pelo apoio, ao meu esposo Edivan, minha filha Suzana, que é o meu braço direito, padre. Está sempre me motivando, está sempre comigo. Não gosta de aparecer, mas tenho certeza. Tem Veja Bem, tem a Eliana, a Suzana está lá. Porque sem Deus e sem ela, isso aqui não estava acontecendo, não estaria acontecendo. Quero agradecer mais uma vez ao padre Adielso Cavalcante por ter aceito este convite. Eu me sinto assim lisonjeada da sua presença aqui. Me sinto abençoada. Muito obrigada, padre. Obrigada a você que está assistindo a este podcast agora. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida. Padre, esteja à vontade para as suas considerações finais. A oração, eu queria que o senhor iniciasse daquela forma que o senhor inicia a adoração comunitária, que eu já tentei gravar como eu, porque eu acho muito bonito como o senhor fala, e o senhor esteja à vontade. Muito obrigada. Quero agradecer também aqui, né, ao Estudo Keycast, ao Jean, porque aqui está nos dando esse apoio, fazendo esse trabalho ter vida, né, acontecer. Então, muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Amém. Na verdade, é uma forma muito simples, né? Não há poder maior do que o poder da Santíssima Trindade. E é neste poder que nós nos revestimos, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. O Senhor abraça toda criatura. Senhor, nós pedimos, nesse momento, que a sua bênção e a vossa proteção recaia sobre cada pessoa que aqui assiste, irá assistir esse podcast, abençoando e, de forma especial, levanto as minhas mãos sacerdotais na vida, na vocação e na profissão de Eliana, que abra caminhos dentro da sua vida, nesse momento que está vivendo, e que seja, de fato, uma comunicadora para anunciar também a boa nova do Evangelho. E recaia sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, Padre Adielso. É isso, gente. E até o próximo podcast Veja Bem Arapiraca. Mais uma vez agradecendo aos nossos patrocinadores, apoiadores, Unigraf, VIP Móveis, Menina Mulher, Mestre dos Salgados, Pedágio 3, Drogana, Rancho Recanto da Serra, Super São Francisco e a Novidade. Até a próxima.